Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, hoje conversando nesse nosso terceiro programa especial sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos. Claro que queremos entender melhor esse programa nacional, é por isso que, a partir dos temas oferecidos pelo programa, então aqui estamos trazendo os especialistas, né? No primeiro programa fizemos uma panorâmica mais geral do Programa Nacional, no segundo, dando ênfase à questão dos símbolos religiosos, e hoje, justamente desse tema que repercutiu muito, chamou muito a atenção de todos os lados, principalmente nas questões referentes a atribuições do poder judiciário e o poder de alguns movimentos populares. Só lembrando que, se você quiser mandar um e-mail para a gente, é muito fácil. Nosso endereço você já conhece, empauta@cançãonova.com, ok? Empauta tudo junto, @cançãonova.com. Você manda para a gente seu endereço, fazendo seu comentário, programa de hoje, sugerindo algum tema que você queira ver debatido aqui. E além disso, você pode acessar também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, porque além dos artigos, agenda e assim por diante, você também tem um link que tem a possibilidade, então, de verificar os programas em pauta, aquilo que você perdeu e que ali, então, você tem a oportunidade, tá certo? Muito bem, continuando aqui, o doutor ia falar justamente sobre esse ponto polêmico do programa, onde se dá a entender, e nós queremos entender melhor isso daqui hoje, que numa possível invasão de terras, por qualquer movimento que seja, não é com legitimidade ou não, a questão é, numa invasão de terras, o invadido poderia recorrer à justiça, mas o programa dá a entender que o órgão que ia verificar se era legítimo ou não já não seria mais o judiciário, e sim os próprios movimentos. É isso que o programa quis dizer, doutor? Sim ou não? E o porquê? O que está em torno disso? Aí que a gente quer entender. Bem, eu tenho absoluta certeza e convicção de que não foi isso que o plano quis dizer. A questão do envolvimento dos poderes no sentido da resolução efetiva dos conflitos agrários, essa intervenção dos poderes é que fica, ao meu viso, claro, e a necessidade de nós aqui refletirmos sobre isso. Perfeito. O artigo 126 da Constituição Federal, ele determina, antes de ser uma decisão judicial, a Constituição é uma coisa julgada, formada por toda a sociedade brasileira através do seu processo democrático, claro, legítimo de constituição dos seus representantes na Assembleia Nacional Constituinte. Esse artigo 126 estabelece que os tribunais de justiça criarão juízes especializados, varas agrárias, para trabalhar a questão dos conflitos agrários fundiários, determinando, inclusive, que o juiz vá ao local do conflito, se desloque ao local do conflito, para verificando em loco as situações que são específicas e diante do interesse público que emerge, evidentemente, dessa situação que envolve o conflito agrário, ele ter uma condição melhor para trabalhar e, evidentemente, proferir ali uma decisão que, evidentemente, no nosso entender, e não só no entender do Ministério Público, que aqui falo em nome dele, mas do próprio Conselho Nacional de Justiça, é que a resolução de conflitos agrários passa necessária e fundamentalmente pela mediação. Perfeito. E assim concluiu o CNJ na instalação do Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários, Rurais e Urbanos. Estive presente nesse fórum, nos grupos de trabalho, e estive presente, inclusive, quando do discurso muito próprio, pertinente, do ministro Gilmar Mendes. Nas conclusões, para os senhores terem uma ideia, nas conclusões, isso é recente, isso não tem um ano, isso foi metade do ano passado. Na 8ª recomendação do CNJ, nós temos o seguinte: a mediação como ato inicial das demandas de conflito agrário antes da avaliação da liminar, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos, observando o rito processual adequado, com a presença do Ministério Público, do Poder Público Local, Executivo, Legislativo, órgãos públicos especializados e Polícia Militar, sem prejuízo de outros meios institucionais para a solução dos conflitos.
a articulação, e essa foi a manifestação, a articulação de órgãos públicos, trocas de experiências e estabelecimento de estratégias para difusão responsável do uso desses importantes instrumentos. O que eu quero deixar, assim, bem objetivo, que isso não é novo nesse plano. A mediação, como a forma resolutiva do conflito agrário, isso não é novo, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça. Parte de experiências daquelas varas agrárias que foram criadas e uma criada em Minas Gerais, que é a referência para o Brasil, parte de experiências efetivas. Surge o conflito agrário, antes que de imediato se espeça uma liminar de reintegração, o juiz vai junto com o promotor de justiça agrário, o juiz agrário, com o promotor agrário, com a polícia militar agrária, com o INCRA, com o Instituto de Terras, vai ao local do conflito, faz uma avaliação em loco daquela situação, e isso parte da especialização. De modo, Frei, que a mediação não é só para conflitos agrários, não. A mediação foi eleita como a forma resolutiva de conflito, a melhor forma, inclusive até com um jargão, mediar é legal. De maneira que isso não é novo. O que a gente precisa para envolver os poderes efetivamente na resolução dos conflitos agrários é, com absoluta certeza, do enfrentamento pelo Poder Judiciário dessa questão. Agora, um enfrentamento não apenas com decisões que muitas das vezes acirram muito mais o conflito. Eu tenho absoluta certeza que os senhores não têm notícia dos agravamentos dos conflitos agrários em Minas Gerais, porque eles têm sido mediados, e têm sido mediados com a presença, sobretudo com a presença do Poder Judiciário. O senhor tem um exemplo, por exemplo, para trazer para a gente? Olha, eu posso dizer para os senhores que nós temos exemplos... A partir de Minas, por exemplo. Esse exemplo que eu citei de forma genérica, de uma atuação, nós temos em todo o Estado, nós temos diversas demandas no Estado, sabendo que em algumas áreas temos um número maior de conflitos em razão da estrutura fundiária. Né? Então, o norte de Minas, com as imensas propriedades abandonadas e que serviram muito para a obtenção de empréstimos. Imensos imóveis abandonados, onde o meio ambiente é vilipendiado, onde o ser humano é vilipendiado. No Triângulo Mineiro, onde a monocultura leva àquilo que a gente chama de produtividade ilícita. Nós estamos produzindo sim, mas nós estamos acabando com a nossa água, nós estamos acabando com o nosso cerrado, que não tem mais. Sim, isso é fato. Não tem mais. Nós estamos acabando, ou seja, com aquilo que é fundamental para que nós estejamos aqui, com o alimento. As monoculturas, e eu falo aqui já citando um artigo que foi publicado na revista Science, eles apresentando uma situação preocupante no mundo. E esse artigo é chamado de Pratos Vazios, o cenário mundial da segurança alimentar. Como se produzir alimentos com o aumento da temperatura, e todos nós estamos percebendo, inclusive aqui na nossa cidade. Como produzir alimentos sem a água, que já está sendo um problema grave. E o Brasil tem sido objeto aí em função dos seus aquíferos. Ou seja, esses conflitos, eles não versam apenas sobre aquilo que está registrado no registro de imóveis. Não, aquilo versa sobre uma questão que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Observância das normas ambientais. O fato de eu ser proprietário do imóvel não faz com que eu possa fazer o que eu quero com ele. Esse imóvel pertence ao mundo. Antes disso, ele foi criado por Deus. Ali tem que ter passarinhos, ali tem que ter água, ali tem que ter ser humano. E não pode ter 57 graus de temperatura no meio de uma plantação de soja. Pois é, veja só. Temos aqui duas questões candentes, Frei Antônio Moser. Sim. Propriedade privada e, por outro lado, a questão dos movimentos e queremos fazer um parênteses em relação a isso. A legitimidade da terra como mãe comum a todos, isso é tranquilo para todos. Mas eu gostaria que o senhor desse, então, uma palavrinha em relação à questão da propriedade privada, que a gente verifica até, inclusive, no contexto bíblico como sagrada, isso houve um deslocamento. No primeiro momento, isso.